E aí, galerinha dos juniores, beleza? Se você escutar algum barulho, é porque o nosso vizinho tá em obras, tá bom? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez pra gente aprender juntos sobre a palavra de Deus. E me diz uma coisa, você sabe quais são os 10 mandamentos da Bíblia? Não? Então vem comigo. Primeiro, há um único Deus. Devemos adorar somente a Deus. 2. Não façam imagens ou esculturas. Isso é idolatria. Devemos adorar somente a Deus. 3. Não fale o nome de Deus em vão, nem em brincadeiras, nem em xingamentos. 4. Guarde o dia do Senhor e o santifique. Esse dia é diferente dos demais. 5. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não roubarás. 9. Não darás falso testemunho para ninguém. A gente não pode mentir. E 10. Não cobiçarás. Não inveje as coisas do próximo. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o quarto mandamento. Você lembra aí qual era? Se você falou guardar o dia do Senhor e o santificar, você acertou. Guardar o dia do Senhor é o que a gente chama de Shabá no judaísmo. É o dia de descanso. Quem aí conhece a história do primeiro sábado? Primeiro sábado aconteceu lá na antiguidade, lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo. Ele criou o céu, a terra, tudo que existe. No final dos seus atos criativos, criou o homem e a mulher. E no sétimo dia, o que ele fez? Ele disse que tudo estava muito bom e descansou. Não porque Deus estava cansado. Ele não se cansa. O que ele queria era separar um dia para celebrar aquilo que ele havia feito. Ele estava alegre e satisfeito com a sua criação. Era dia de celebrar e de se alegrar pelo seu trabalho. Mas, porém, entretanto e todavia, a raça humana, estragou o dia de descanso de Deus. Houve o primeiro pecado de Adão e Eva, que trouxe maldição para eles e para a natureza. Mas Deus não ia deixar tudo estragado. Então ele prometeu que viria um homem que derrotaria todo o mal, todo o pecado, que derrotaria o diabo. E Deus voltou a trabalhar. Sendo assim, celebrar o sábado era, no contexto judaico da época, celebrar e lembrar, trazer à memória essa promessa que Deus havia feito de que viria um Salvador. Era um dia para refletir sobre a palavra de Deus, para se arrepender dos seus erros e para orar para que viesse logo esse Salvador que traria esperança de vida para a terra. Bom, muito tempo se passou do primeiro sábado até o momento de Deus pedir para Israel guardar o sábado. Israel tinha acabado de ser libertado do Egito e Deus estava transformando eles em um grande povo, uma grande nação. Deus prometeu que se eles obedecessem a Deus, eles teriam tudo o que precisassem e muito mais. Israel seria o povo do Deus Criador e Salvador. E uma das maneiras desse povo mostrar isso às pessoas era guardando o sábado, celebrando o sábado. Era a maneira de Israel dizer para as pessoas que confiavam tanto em Deus a ponto de poder descansar um dia, porque sabiam que Deus estava cuidando de tudo e sustentando eles. E não era só isso não. Deus também mandou que eles guardassem o sétimo ano, que fizessem um ano sabático, onde ninguém plantava, ninguém lavrava a terra, ninguém trabalhava e nem colhiam para juntar ou vender. Sendo assim, guardar esse ano sabático era uma maneira de falar para todo mundo que Deus era um Deus tão bom, tão suficiente, tão gracioso, tão maravilhoso, que ele poderia sustentar uma nação inteira sem precisar trabalhar durante esse ano.
Era uma maneira de mostrar para as pessoas o quanto Israel confiava em Deus. E enquanto isso, Deus continuaria trabalhando, sustentando Israel e preparando o povo para a chegada de um Salvador. Só que Israel não fez a sua parte. Não obedeceram aos mandamentos do Senhor, eles acabaram adorando outros deuses, não guardaram os sábados. Que povo teimoso, né? Por isso, Deus castigou Israel. Só que ele não abandonou o seu povo. Ele continuou trabalhando e preparando eles para a chegada do Redentor. Quando o Salvador, Jesus, finalmente chegou, Israel nem o reconheceu. Jesus veio ao mundo cumprindo o que Deus falara ao seu povo. O problema era que Israel nem lembrava mais o porquê precisavam de um Salvador. Eles precisavam de um Salvador por causa do pecado do povo. Foi o pecado que estragou o descanso de Deus e de toda a criação. O pecado separou o homem de Deus. Jesus veio e mostrou às pessoas como tudo deveria ter sido. Ele mostrou o que significava a lei que Deus deu, o propósito de guardar o sábado, como seria o reino dos céus, e ainda assim o povo não entendia. Os líderes judeus condenaram Jesus e crucificaram a ele. Então, essa história você já conhece. Jesus, ele foi pregado numa cruz como se ele fosse um grande pecador, sendo que ele não cometeu pecado algum. Ele morreu lá no lugar de todos nós, de mim e de você. Mas antes de morrer, ele falou algo muito importante. Você lembra o que ele falou? Ele disse: está consumado. Isso mesmo, Deus estava terminando ali o trabalho que ele começou lá em Gênesis, depois do primeiro pecado. Isso era uma sexta-feira e amanhã seria o último sábado. Como assim último sábado, tia Maxi? A gente não tem mais sábados hoje? Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, ele garantiu que o trabalho da salvação estava terminado. Deus descansou de novo. Não porque ele estava cansado, mas porque a sua obra estava completa. E agora, quem crer e confiar em Jesus e em tudo que Deus fez para nos salvar, passa a participar desse descanso com Deus. Afinal, Deus fez tudo para nos salvar. Jesus cumpriu toda a lei e ainda completou a obra da salvação, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Lembra como o sábado era o dia de celebrar a Deus e lembrar da sua promessa de salvação? Hoje, graças ao que Jesus fez por nós, todos os dias são dias de celebrar a salvação. São dias de lembrar o que Deus fez por nós. Todos os dias são dias de confiarmos em Deus, de sermos gratos pelo que Deus fez por nós e de anunciar o seu amor e a sua graça. Há pessoas que insistem que é preciso guardar e celebrar o sábado até hoje. Há até mesmo aqueles que dizem que é preciso celebrar o sábado para ser salvo. Somente Jesus nos salva. Gálatas 3, do 23 ao 25, diz: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. A salvação acontece pela graça de Deus nas nossas vidas por meio da fé. Creia em Jesus e mostre isso para as pessoas através dos seus atos. Tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas através dessas atitudes nas nossas vidas. Deus nos mostrou através de Cristo que todos os dias da semana são dias para celebrar o Senhor e para nos santificarmos a Ele. Lembre-se, devemos todos os dias celebrarmos a Deus através das nossas vidas.
enquanto a gente brinca, enquanto a gente come, enquanto a gente obedece os nossos pais, com os nossos colegas, com os nossos amigos, todas as nossas atitudes devem apontar para Jesus. Será que os seus colegas, será que os seus amigos veem Jesus Cristo na sua vida? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço e um beijo e até mais!